Olá, eu sou o Ricardo Dias e estou aqui para falar de livro. Mas hoje um pouco mais triste por conta da morte do Jô Soares. O Jô era uma das grandes cabeças desse país e no meu caso em especial, assim, talvez um dos últimos ídolos da minha infância, né? No humor, que assim, meus grandes ídolos sempre foram humoristas. Estão sobrando muito poucos, né? Já perdemos tantos assim maravilhosos, né? Chico Anísio, que para mim foi o maior de todos, Agildo, Zé Vasconcelos, que era maravilhoso, e os outros que faziam um pouco de segundo time do humor, né, mas que eram maravilhosos. Assim, Mas, vida que segue, então já que é para falar de livro, vamos falar dos livros do Jô. E eu já começo assim meio rabugento. Assim. Nunca achei o Jô um grande escritor. Eu sempre achei. O Jô sempre teve. Eu sempre achei ele que tinha ideias maravilhosas. Ele tinha umas sacações para texto e tudo mais absolutamente sensacionais. Mas a execução eu sempre achei muito pesada. Era muito dado a piadas assim, meio. É difícil de explicar por que um texto não agrada. Né? Eu não vou dizer que é um mau escritor, eu não sou crítico literário, não sou nada disso. E muito menos agora, com essa comoção da morte dele, não não dá muito para falar mal do cara, e não é o caso, mas realmente ele, da grande produção literária dele, se não me engano, eu vou aqui de memória, tem um livro mais antigo, que era O Astronauta Sem Regime, que eram de contos curtos. Aí vem o melhor livro dele, para mim, disparado, um grande livro, que é o Xangô de Baker Street. Depois tem O Homem que Matou Getúlio Vargas, Assassinatos na Academia Brasileira de Letras, As Esganadas, e culminam, e aí já não é exatamente a autoria dele, com a biografia dele, né? O livro de Jô, um nome sensacional, né? Uma grande sacação o nome. Esse livro de Jô eu vou deixar para falar no final porque tem coisas importantes, eu acho que a serem ditas. Mas desses livros todos, o que a gente vê é o livro de contos e de crônicas. Ele, na revista Veja, ele substituiu o Luiz Fernando Veríssimo, né, com a última página de crônicas da Veja, né? E como eu falei antes, eu nunca gostei muito. Era uma coisa assim um pouco óbvia, um pouco puxada. Posso até dar um exemplo de uma coisa assim do que eu não gosto e do que eu gosto. Por exemplo, do primeiro, vou botar o óculos aqui para poder ver esse negócio. Mas veja só, aqui a gente tem o primeiro conto do Astronauta Sem Regime, chamado O Dia do Caçador, que é uma fábula. Eu botei os óculos para poder ler, porque senão não vai, né? E fica refletindo, porque eu estou gravando de noite, mas faz parte. Então, olha só que coisa curiosa. Ele conta a história de um caçador que vivia na África, aquela coisa toda. E vou ler um trechinho. Os nativos, com justa razão, deram-lhe a majestosa alcunha de Catunga, que na língua deles quer dizer o boçal. Evidentemente, o caçador não conhecia o real significado do seu apelido indígena e dele muito se orgulhava. Um dia, Buana Catunga, também chamado de Brahma Catunga, devido à predileção que tinha por cerveja importada, aí o parênteses, se a fábula se passasse aqui, provavelmente beberia alguma marca dinamarquesa. Estava caçando em terra. Então, entendeu? Não flui muito. Ele tem as ideias boas. A ideia de um cara na África chamado de Brahma, porque ele gosta de cerveja importada, aquela cerveja brasileira, é bem sacada. Só que eu acho que ele explica muito a piada, né? Mas, como eu falei, a história é genial. Ele conta a história de que um dia ele estava caçando, aí ele viu um elefante doente, aí salvou a vida do elefante, e aí tempos depois ele comete um erro, tal, fez uma bobagem, por exemplo. Anos depois, Catunga viu-se em maus lençóis, em lençóis muito ruins mesmo, aliás, em péssimos lençóis. Para falar a verdade, não eram nem lençóis, eram trapos. O caçador estava completamente atado em trapos que impediam seus movimentos. Tinha sido capturado por uma tribo selvagem que fazia sacrifícios humanos. Então, aquela coisa lenta.
E aí como é que ele ia ser sacrificado? Ia ser sacrificado, ia ser deitado no chão, e um elefante ia estourar a cabeça dele. A legendária, vou ler um pouquinho antes. No instante em que o bicho levantou a pata para matá-lo, o olhar dos dois se cruza. Houve um lampejo nos olhos do paquiderme. A legendária e fabulosa memória dos elefantes funcionara de novo. Num segundo, o animal lembrara-se do seu benfeitor. Parou absolutamente estático com a pata no ar. O impossível acontecia. Catunga, o caçador, seria salvo, pois os selvagens supersticiosos não ousariam mais molestá-lo, pensando tratar-se de um sinal dos deuses. O elefante continuou imóvel para espanto dos indígenas. Enquanto o caçador pensava na sua sorte, o bicho, com um rápido e agilíssimo movimento, abaixou a imensa pata, esmigalhando-lhe a cabeça. Fez esse gesto com extrema perfeição, apesar de lembrar-se nitidamente do caçador. Moral da história: o elefante tem realmente uma memória prodigiosa, mas é um bicho muito filho da puta. Quer dizer, a sacação do Joe é genial, mas na hora de executar, faltava a ele o timing, que, aliás, sobrava como escritor ao Chico Anísio, sobre quem eu vou falar num próximo vídeo também do Chico Anísio, escritor. Mas, como eu estou dizendo, eu não era fã dos textos do Joe. Eu acho que o Homem que Matou Getúlio Vargas, por exemplo, é um livro sensacional, mente bem bolado. A ideia de um cara atrapalhado que tenta matar o presidente da República, blá blá blá. Não vou dar spoiler aqui. Eu acho que tem que ser lido, por falar nisso, porque eu estou falando de uma coisa do meu gosto pessoal. Outra pessoa pode achar maravilhoso o livro. Então, ninguém aqui tem que me seguir o que eu digo. Mas é uma ideia muito boa, mas eu acho uma execução pesada. Por exemplo, As Esganadas. É uma daquelas coisas geniais de sacação. Do que se trata o livro? É de um sujeito que era um psicopata, um cara que gostava de matar mulheres gordas. E como é que ele as matava? Esganando elas. Então ele faz um jogo de palavras. Das esganadas, que comiam muito, comiam com esganação, e do cara que as matava esganando-as. Né? Então é uma sacação. Mas o livro, como eu digo, é sempre uma coisa assim meio pesada. Com a brilhante exceção do Xangô de Baker Street. O Xangô é um livro absolutamente perfeito. É muito bem escrito, a história é muito bem urdida. É impressionante como ele conseguiu fazer uma concatenação do início ao fim. O livro ele tem uma ligação, ou seja, não sobra uma ponta solta. Eu, num vídeo anterior, eu estava falando, teorizando, e bem mal teorizado, diga-se de passagem, sobre o que é uma obra de arte. Né? E eu falei, não, a obra de arte deixa algumas coisas em aberto, não sei o que, mas não deixa a ponta solta. Deixar a ponta solta é uma coisa mal resolvida, mal explicada. Não, no caso do livro do Joe, ele amarra tudo muito bem amarrado e faz uma descrição dos personagens absolutamente maravilhosa. O filme também é muito bom. O filme é muito fiel ao livro, também é muito recomendável. E assim, tem cenas antológicas. Dr. Watson recebendo uma pombagira é um negócio de entrar para a história do cinema. É fantástico. E a invenção do termo caipirinha, aquela bebida, também tem umas sacações muito boas. E aí, nesse livro, ele não perde o timing escrevendo. O livro vai num ritmo fenomenal e termina de um jeito, eu acho, absolutamente apoteótico. Né? Eu acho que é um livro perfeito, assim, um daqueles poucos livros que você lê e fala, poxa, estou feliz de ter lido esse livro. E a pesquisa histórica dele, que ele contratou uma pessoa que, infelizmente, eu emprestei o livro, roubaram e eu não sei onde está, porque inclusive eu queria dar, se eu achar, eu vou colocar nos comentários o nome da pesquisadora que colaborou com o Joe, que fez um trabalho extraordinário. Acho que ela merece, uma coautoria do livro, porque ela realmente foi um trabalho estupendo. E aí nós chegamos a esses dois livros que eu mostrei aqui antes,
e que, assim, eu acho absolutamente fundamentais. Apesar do que se poderia pensar, não são livros engraçados. As histórias engraçadas que ele conta não tem muita graça. Na realidade, acho que quem redigiu o livro, eu não sei como foi feito, talvez tenha sido o Matinas Suzuki, que era jornalista da Folha, um jornalista muito importante. E mesmo assim, o livro acho que carece do humor que poderia ter. Porque são histórias maravilhosas, né? Então a história da televisão brasileira e muito do humor brasileiro está aqui. Então esse livro tem que ser lido. Qualquer pessoa que se interesse por literatura, por humor, pela história do Brasil, tem que ler esses livros. Porque o Jô está na mídia desde o início, talvez, dos anos 60. Foi até 2010, 2011, por aí. São mais de 50 anos. Ele trabalhou, se não me engano, eu vi ele falando, foram 58 anos de carreira, posso estar equivocado. E é um cara fundamental, ele viu tudo, ele aconteceu tudo. Então, uma história que eu acho muito, muito bacana, uma história que eu acho exemplar, é a história que ele conta isso no livro, mas que o Gilberto Gil falou com ele no programa dele, lembrou a ele. Quando, na época da ditadura, o Paulo Machado de Carvalho, que era o presidente da TV Record, na época, o dono, né? Ele recebeu uma lista de pessoas que seriam presas pela ditadura. E encabeçando a lista estava Caetano e Gil. O Jô viu aquilo, saiu correndo para a rua, ligar de um telefone público, para avisar. Por acaso, o Gil estava na casa do Caetano e eles conseguiram lá se preparar da maneira devida e tal. E o Gil lembra isso numa entrevista do programa do Jô. Então, é importante ler esse tipo de livro por causa disso. Ver uma pessoa que é testemunha da história, mas que também é participante da história. O Jô teve em todos os momentos importantes da vida brasileira, ele teve sempre do lado certo. Provavelmente deve ter errado aqui e ali, como todo mundo. E eu queria só terminar esse vídeo até com uma coisa que dizia, eu ouvi muito isso, que ele escondia, ele tinha um filho autista e ele escondia o filho, ele tinha vergonha do filho, coisas assim. E isso não podia ser menos verdade. Ele não escondeu o filho, acontece que até pela condição de ser do espectro autista, o rapaz não, que ele faleceu, ele tinha mais de 50 anos, mas o filho dele, ele tinha dificuldades de relacionamento, então era muito complexo colocá-lo diante de uma câmera ou coisa que o valha. Então o Jô nunca o escondeu, simplesmente nunca o expôs. É diferente do caso do Marcos Mion, por exemplo, que mostra muito o filho e o garoto claramente é um menino especial, o garoto gosta daquela exposição e o Marcos Mion faz muito bem em mostrar o filho e tirar qualquer espécie de mito em relação a um problema que é desagradável, ruim, mas que é resolvido, como a maioria dos problemas, com muito amor. Né? E o Jô, como a gente soube apenas quando o filho dele faleceu, dava esse amor para o filho. Né? Por exemplo, o filho dele botava no ar todo dia uma rádio. Ele sintonizava no ar, acho que ele entrava por uma certa faixa de onda muito restrita, talvez pudesse ser ouvido apenas do prédio dele, e ele religiosamente, todos os dias, à mesma hora, ele botava a rádio dele no ar. Né? Então, o Jô claramente sofreu muito com a morte do filho, esperemos que eles estejam se encontrando e matando as saudades um do outro. Então, fica aqui, eu ia fazer o gestinho, mas eu não pega bem, mas fica então o nosso beijo pro gordo. Tchau. Se inscreve no canal, dá o like, essas coisas que eu sempre esqueço de pedir.